Caros colegas, professores, professoras, sejam bem-vindos. Meu nome é José Silveira, sou diretor de escola, sociólogo, pós em gestão pública e atualmente pretendo trazer aqui para vocês um pouco dos nossos conhecimentos, um pouco da nossa compreensão sobre educação e com o objetivo de contribuir com vocês para que esta empreitada possa ter um sucesso absoluto, que é a validação desta fase e o ingresso no serviço público do Estado. Muito bem, tem aqui inicialmente o meu e-mail, que é profjsilveira@gmail.com. Por gentileza, alguma dúvida, alguma pergunta, algum material que a gente possa ajudá-los, sintam-se à vontade em entrar em contato, teria o maior prazer em respondê-los. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum material que a gente possa ajudá-los, sintam-se à vontade em entrar em contato, teria o maior prazer em respondê-los. A aula de hoje, este bloco, nós vamos falar sobre ética e competência, que é este livrinho aqui da Terezinha Azeredo Rios. Terezinha Azeredo Rios, como vocês sabem, é uma filósofa, né? Formada aqui nos quadros da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é uma freiriana, né? Vem discutindo educação e principalmente essa questão da ética e da competência dos educadores. Pois muito bem, como filósofa, ela vai inicialmente em seu livro discutir o que é filosofia, né? E ela vai dizer que todos nós, seres humanos, seja qual for o espaço de pensamento e de ação, nós nos tornamos filósofos, né? E quando é que nós nos tornamos filósofos? Todos nós, independente de grau de instrução, de conhecimentos e tal. Segundo ela, nós nos tornamos filósofos quando nós interrogamos o mundo, quando nós questionamos o mundo, quando nós buscamos compreendê-lo e principalmente quando nós buscamos transformá-lo, né? E segundo ela, nós transformamos o mundo o tempo todo, né? Quando, não só através da transformação social, da transformação cultural, mas a transformação do dia a dia, né? Quando você constrói uma casa, quando você derruba uma árvore, quando você produz alguma coisa, faz alguma coisa, você está construindo, está transformando este mundo. E segundo ela, todos nós temos essa capacidade de transformar o mundo. Então, sendo assim, todos nós temos esta parte filosófica muito afinada com nós, né? Ela também diz que filosofia é sempre filosofia de alguma coisa, né? E no nosso caso, professores e professoras, este livro dela diz: aqui pretende ser filosofia da educação, tá? Filosofia da educação. É isso que ela vai discutir neste livrinho. Muito bem. Segundo ela, educação é transmissão de cultura. Este é um conceito importante, queridos professores e professoras. Educação é transmissão de cultura. Veja, poucas palavras, um contexto curto para uma amplidão filosófica muito grande. Observem que ela não disse educação é transmissão de conhecimentos. Ela disse educação é transmissão de cultura. Então, cabe a nós e aos senhores e às senhoras entender o que é cultura. Cultura, segundo a Terezinha Rios, é o mundo transformado pelos homens. O que significa isso? Cultura é tudo aquilo que os seres humanos produzem, promovem, transformam, fazem. Então, não só do ponto de vista simbólico, né? Cultura como sendo a dança, a música, isso, aquilo. Não. A partir do momento que o homem produziu um determinado objeto, seja ele qual for, criou um objeto, isto é cultura, né? Então, cultura, na compreensão Terezinha Rios, é tudo aquilo que os seres humanos produzem. E o que é a educação?
é a transmissão desta cultura, ou seja, é mostrar a este jovem e a estas jovens, crianças, pequenos, o que esses seres humanos produziram ao longo da humanidade. Isto é cultura e isto é educação para Terezinhas Rios. Muito bem. Segundo ela, todos os seres humanos partem de necessidades, né? Então, em um determinado momento da história da humanidade, o homem teve a necessidade de alimentar-se. Difícil a procura por raízes, por frutos. Ele começou, em um determinado momento, domesticar o animal, domesticar animais, criar animais. Por que ele fez isso? Porque ele tem uma certa necessidade, que é a necessidade da sobrevivência. Esta necessidade de sobrevivência sempre está ligado à questão do desejo. Desejo de sobreviver bem. E esta relação entre necessidade e desejo é o que ela vai entender como cultura. Tudo bem. Segundo ela, não há cultura, não há necessidade, não há desejo sem trabalho. Trabalho é uma categoria central para Terezinha Azeredo Rios. E o que é o trabalho para Terezinha Rios? O trabalho nada mais é do que, de novo, a transformação do mundo pelas mãos humanas e pelo raciocínio, pela cabeça, pelo movimento dos seres humanos. Então, quando eu transformo o mundo, transformo a natureza, isto é cultura, mas eu faço isso com trabalho, né? Eu não transformo o mundo somente pensando, imaginando, raciocinando. Eu transformo o mundo trabalhando, colocando a mão na massa, e é isso. Então, quando eu coloco a mão na massa, eu estou produzindo cultura, mas para produzir cultura eu tenho que trabalhar. Então, o trabalho é importante na compreensão de Terezinha Azeredo Rios. Muito bem. Diante dessa discussão filosófica, e ela vai questionar sobre a instituição escola, né? Segundo ela, o que é a escola, qual é a relação que a escola tem com esta filosofia, com esse mundo do trabalho e este mundo da cultura? Para ela, a escola é o espaço de transmissão sistemática de saber historicamente acumulado pela sociedade, com o objetivo de formar os indivíduos, capacitando-os a participar como agentes na construção dessa sociedade. Antes de mais nada, vocês que estão atentos às aulas aqui da Solução, veja, nós estamos trabalhando com o conceito de Terezinha Rios, junto com outras aulas que virão, até para a gente entender e fazer a relação de um autor com o outro. Ela é daquelas que estão discutindo o currículo do ponto de vista crítico, né? Ela é uma crítica do currículo tradicional. E agora sim, ela é uma daquelas que imagina que a escola, o currículo deve ser um currículo crítico voltado para a transformação da realidade social. Então ela entende a escola como esse espaço de transmissão sistemática do saber historicamente acumulado pela sociedade, mas tem objetivo, que é capacitar este sujeito a participar como agente. Quando ela fala agente, ele não é um ser passivo. Agente é aquele que age, é aquele que transforma, é aquele que muda, é aquele que altera. Então, participar como agente na construção dessa sociedade. Então, são pequenas palavras importantes para a gente entender o sentido. Agente é aquele que age, aquele que transforma, aquele que não se acomoda. Ele muda, ele transforma. Muito bom. Segundo Terezinha Rios, o grande problema da população brasileira é que está excluída do processo educativo formal. Há um problema de exclusão, ou seja, a maioria da população brasileira ainda não tem acesso a uma escola de qualidade. E a maioria dos que estão frequentando a escola não se apropria do que ela oferece. É o nosso velho e conhecido problema. Nós temos
muitos alunos dentro de uma escola. Poucos são aqueles que gostam da escola, que gostam das aulas, que fazem as lições. A grande maioria não apropria do conhecimento que a escola promove, não apropria da sua atividade, não apropria do seu conteúdo, não apropria de sua disciplina. Isso é um problema gravíssimo que está colocado em qualquer escola que você vá hoje, no Brasil principalmente. Muito bem. Segundo ela, nós temos esses dois problemas, né? Problema de acesso e o outro problema é o fracasso escolar. Diria até que o problema do acesso, o Brasil vem resolvendo isso ao longo dos anos. Hoje, no ano de 2013, nós já temos quase que garantido esse direito de acesso à escola. 99, tantos por cento dos alunos estão matriculados na escola. O que nós não conseguimos garantir? A tão sonhada qualidade da educação. A qualidade da educação ainda deixa a desejar. Ou seja, aqueles alunos que estão frequentando, que estão dentro da escola, não se apropriam deste conhecimento. E é aí que está o nosso velho problema, nossa velha discussão. O que fazer com esses alunos? Por que eles não absorvem, não se apropriam desses conhecimentos que estão na escola? Daí a briga, daí a indisciplina, daí nós professores adoecermos, querendo resolver esse problema, mas quanto mais a gente fica nervoso e quer resolver isso de qualquer forma, pior fica, né? Então nós temos que ter alternativas, temos que ter estratégias, pensar sobre para que possamos oferecer uma possibilidade de solução. Segundo a Terezinha Rios, a educação possui duas dimensões, uma dimensão técnica e uma dimensão política. O que ela está chamando de dimensão técnica? É o como ensinar, é o como fazer. Então eu vou dar aula assim, eu vou dar aula de um jeito, a minha estratégia, a minha didática será tal. Eu vou estudar para ter uma didática boa, uma didática no qual os alunos sintam-se atraídos pela minha didática. Segundo ela, isso é uma dimensão técnica. Uma dimensão técnica. Muito bem. Para ela, ao contrário de vários outros autores, Perrenot, Zabala, entre outros, que ficam só na dimensão técnica, ela não permanece somente na dimensão técnica. Ela fala, é importante a técnica, eu reconheço. Precisamos saber dar uma boa aula, precisamos saber como atrair este aluno, mas esta dimensão técnica não pode estar separada da dimensão política. E o que vem essa dimensão política? Ela é uma filósofa, me perdoem. Então veja, ela está preocupada com a reflexão que você vai fazer sobre essa dimensão técnica. Ela está preocupada com esta relação política que você vai dar a esta aula. Qual é o objetivo desta aula? Qual é o objetivo? Para quem é que eu quero? Com o que eu quero? Para que este conteúdo? Para que esta aula? O que eu quero que o meu aluno aprenda? Ao responder estas questões, você está fazendo uma discussão política. E segundo ela, essa discussão política é muito importante. Tá? Os conteúdos e técnicas não são absolutamente elementos neutros. Eles são selecionados, transmitidos e transformados em função de determinados interesses existentes na sociedade. Então veja lá, ela está dizendo, não existe neutralidade, meus queridos. O conteúdo que você está trabalhando na sala de aula tem uma intenção por trás deste conteúdo. E ela quer desvendar, ela quer que você, meu caro professor, minha cara professora, entenda este processo e desvende essa questão técnica fazendo uma análise política desta situação. Compreenda qual é a razão daquele conteúdo, qual é a razão daquele currículo que você está trabalhando naquele determinado momento. Muito bem. Segundo ela, as dimensões da competência do educador.
O que significa ser educador na sociedade brasileira hoje? O que é necessário para desempenhar o papel de educador? O que compete ao educador? Olha lá, segundo ela, competência é simples e significa saber fazer bem. Competência para Terezinha Rios é saber fazer bem. Simples assim. No entanto, ela é uma filósofa. E por trás dessas 3 palavrinhas tem um rio, um mar, né, de compreensão filosófica. Então, o que significa saber fazer bem? Segundo Terezinha Rios, saber fazer bem tem as 2 dimensões aí, a dimensão técnica e a dimensão política. Eu posso dar uma excelente aula, eu sei dar uma boa aula. Para dar uma boa aula, eu preciso ter uma dimensão técnica, que é o conhecimento sobre didática, sobre a organização da sala de aula. Eu preciso ter esse conhecimento técnico. Mas, ao mesmo tempo, para saber fazer bem, eu tenho que ter uma dimensão política. E o que é essa dimensão política? É compreender o que está em volta, o que está no centro dessa discussão, o porquê dessas relações, por que eu devo trabalhar um determinado conteúdo e não outro, etc. e tal. E esta relação entre esta relação entre técnica e política deve ser sempre mediado pela ética. A ética, portanto, é que deve mediar esta relação entre técnica e política. Ao contrário do Perrenot, que discute só a questão técnica, ela discute a questão técnica e a questão política. E segundo ela, o que vai mediar esta relação técnica e política? É a ética. A ética é o que vai me dar o equilíbrio, né? E a sensação de que eu estou fazendo bem o meu trabalho. Portanto, sendo competente no meu trabalho. Então, esse meu trabalho ele tem que ser regado pela ética, pela mediação da ética. Muito bem. A Terezinha Rios tem uma frase que eu vou pedir licença para ler, que é a seguinte: o professor de natação não pode ensinar o aluno a nadar na areia, fazendo-o a imitar seus gestos, mas leva-o a lançar-se na água em sua companhia para que aprenda a nadar, lutando contra as ondas, fazendo seu corpo coexistir com o corpo ondulante que acolhe e repele, revelando que o diálogo do aluno não se trava com seu professor de natação, mas com a água. O diálogo do aluno é com o pensamento, meus queridos. É com a cultura. O professor é um simples mediador. Eu quis colocar isto aqui para falar desta ação mediadora. E o que a Terezinha Rios está dizendo para nós? Que o professor não deve ficar ali no embate com este aluno, brigando para que este aluno preste atenção na sua aula, brigando para que este aluno entenda o que ele está falando. Segundo Terezinha Rios, este embate tem que ser com o conhecimento, tem que ser com a cultura, tem que ser com o conhecimento historicamente produzido. O professor é simplesmente o mediador. Então, para ela, este professor não é como no currículo tradicional a principal figura dentro da sala de aula. A principal figura é o conhecimento, a principal figura é o pensamento, é a cultura. E o professor é que vai mediar a relação deste aluno com esta cultura. Acho muito importante isso, porque na maioria das vezes nós, professores, coordenadores, diretores, brigamos com o aluno. O tempo todo nós queremos que o aluno aprenda, na marra. Está errado. Nós não podemos ter esta relação com o aluno deste jeito, mas é colocar este aluno diante de possibilidades culturais, de pensamento, para que este aluno possa, aí sim,
lutar com este pensamento, com esta cultura, para poder avançar. Acho este momento muito rico. E para completar o livro, que é um pequeno livro da Terezinha Rios, né, pequeníssimo livro, ela vai dizer, esta ação mediadora deve ocorrer por projetos. Ela vai fazer a defesa de projetos. Né? Que a sua aula, que a sua ação educadora deve ocorrer através de projetos. Que a sua aula deve ser estruturada a partir de um projeto. E o que é um projeto? Né? Projeto é algo que você inicia com um determinado, que possa existir um início, um meio e um fim, e mais do que isso, um produto final, onde o aluno possa expressar-se, dizer o que ele aprendeu. Culturalmente, socialmente, ele pode dizer. E dizer a quem? Dizer ao outro. Então, o ensino por projetos não tem o fim em si mesmo. Ele não termina em si mesmo. Muito pelo contrário. O projeto leva o aluno a investigar, a pesquisar, a relutar com este pensamento e com esta cultura. E qual é o papel do professor? Mediar este conhecimento, mediar estes conflitos que vão acontecer e fazer com que o aluno avance. E ele avança para onde? Para concluir este projeto, levando isto a um terceiro, fazendo uma apresentação, concluindo o produto final para colocar isso em evidência. Quando ele faz isso, isso passa a ter um sentido para ele. Então ela conclui o livro dela defendendo as ideias de projetos em sala de aula. Ou seja, ela rompe com aquela aula tradicional, centrada no professor, o aluno copiando a lição, etc. e tal. O processo educativo para ela ocorre através de projetos educacionais. Muito bem, meus colegas. Era isso que eu gostaria de ter trazido aqui para a aula de hoje, esta pequena reflexão, e eu espero ter contribuído com vocês e desejo a todos sucesso nessa empreitada. Um grande abraço, boa sorte a todos.